O jogo teve 2h30. Fonseca saiu na frente, tomou empate, mas na reta final conseguiu superar o adversário. O brasileiro agora vai enfrentar o italiano Matteo Berrettini nas oitavas de final. A partida ainda não tem data nem horário definidos. O presidente Donald Trump afirmou que o Líbano não faz parte do acordo de cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã. A declaração foi dada após o governo iraniano contestar os ataques israelenses contra o grupo libanês Hezbollah. Uma autoridade de segurança iraniana afirmou à agência de notícias estatal que Teherã se prepara para realizar operações contra as Forças Armadas de Israel. No horário de Brasília, 4h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Hoje com Antônio Lupi. Hoje é só hoje, hein? Hoje, amanhã e sexta com Antônio Lupi. Vamos ver até quando. Boa Até tarde. o final do ano, Antônio Não, Lupi. mas hoje justifica, né? Hoje tem os porquê, É um né? negocinho bem Hoje tem pesado porquê. pra resolver, Tem né? porquê, né? Exatamente. Vamos deixar quieto, como diz o outro, deixa abaixo. Mas eu quero dar minha opinião hoje, hein? Não, hoje você não vai dar a Eu sua quero opinião. falar o que eu acho da Ponte Preta, cara. Qua- Eu quero falar, hein? 4 e 5, boa tarde pra Deixa você ela que quietinha. acompanha a programação da CBN Campinas. Hoje é quarta-feira é dia de Libertadores, como gosta de dizer a torcida do Corinthians. É quarta-feira, mas o Corinthians não joga hoje. só amanhã. Hoje quem joga é o Palmeiras. Tem uma entrevista muito bacana do Hudson, lembra o volante do São Paulo? Lembro. Hudson. E aí Era ele- Edson ou Hudson? Hudson, volante. Ele Bonito, Foi... né? Bonito, Estiloso, garoto lembro dele. propaganda, Perfumado, de marca de cheiramente. shampoo. Gente Nossa. boíssima. Boa, Aliás, veja acho bem. que parou, né? Parou. O glorioso Hudson. E aí Ele trabalha como dirigente do esporte, cara. Aí, Dirigente do olha, é o que esporte. apareceu. Ele é da sua terra lá? Surgiu no Botafogo, Não, né? ele é de Brasília, se não me engano. tá. Ele Mas jogou, não, ele jogou no... Ele jogou no Comercial e aí depois ele foi contratado pro Botafogo para jogar no Paulistão de 2014. Aí Com depois Daniel voou. Borges também Daniel na direita, Borges, né? a lenda da lateral direita. Jogou aqui na Ponte Preta de Zé Neves. Sabe quem era É minha. Jogou na Ponte também, o 10 da Ponte. Ele foi bem no Botafogo, esqueci o nome dele, depois eu vou lembrar. Tá. E só pra lembrar do Hudson, o Hudson foi, eles na saída de campo, quando tinha, né? Agora já não tem mais. Foi dar uma entrevista e ele falou assim: aqui no São Paulo é assim, Libertadores, quarta-feira tudo combina. Aí o repórter, hoje é quinta, Hudson. Então tá bom. Vocês entenderam, hein? Foi igual Verdade. Foi igual a Anápolis e Ponte Preta. Anápolis. Aí eu fazendo Anápolis. Isso, Anápolis e Ponte Preta. Só que eu já contei 300 vezes essa história. Eu não lembro, conta pra mim. Não, e na minha cabeça Anapolina. Anapolina. Eu cresci ouvindo sobre a Anapolina. E Ponte Anápolis, e eu lá, e Anápolis, aí com Anapolina. Ora Anápolis, ora Anapolina, confundindo. né? Ok. E aí, na hora do meu raciocínio, eu soltei um Anapolina. É gostoso, né? Nossa, delicioso. Aí Marco Guarizo veio e já deu no meio. Não é Anápolis. Eu falei, você entendeu o que era? Eu tava você rodando entendeu, com os vai. caras ainda, né? Você entendeu, pô. Como é que é o áudio de ontem, Bolacha? É desenho. Opa. Isso mostra a desorganização. Opa. Opa!
Ô, gente, uma boa tarde pra vocês. Boa tarde. Quebramos o protocolo hoje. Hoje começamos de uma forma bem diferente, Boa tarde. de uma forma bem autêntica, de uma forma arena de ser, né? Resenha, resenha. Aí quando o Eliel, quando vem aqui, ele fica, por quê? Eu não sei o quê. Aí ele pesa o clima, cara. Tu fica Não, todo isso Gostei bravo. da camisa, hein? Resenha massa. É porque o Eliel, são vários fatos que juntam, né? E como ele não vem, aí chega num dia que ele vem, Quer ele desabafa. desabafar. Ele junta uma semana. Ele junta uma semana. Ah, Ele fala de Memphis Literalmente Depay ele no pesa, Corinthians, ele fala de Literalmente. Abel Ferreira no Palmeiras. Eu não entendi. Ele pesa, o Eliel pesa. Ah, A cadeira mas que eu diga. Tá emagrecendo, tá canetando, bonito. Mas é isso, ele junta uma semana, ele vem... Ah, porque eu achei que ele ia falar do Transferban da ponte ontem. Achei que ele ia falar... Não, ele já tinha falado. já tinha falado, Teve uma já. vez que ele ia soltar da ponte, ele esqueceu, sorte, mas ele ia dar umas porradas. Ai, Deus. Sorte por quê, Carlos? Não, tem sorte coisa porque que- acho que. Não, mas sorte mesmo, de verdade, porque senão ele poderia ter extrapolado, Sim, você claro. entendeu? O Sabe gosta. Ainda bem que ele esqueceu. E tem coisa que é melhor você não mexer. Deixa lá. Sabe cacho de abelha? Às vezes tá, deixa lá. Melhor, né? Tem um melzinho que é saboroso? Tem. Só que é arriscado demais. Tem certas coisas que não vale a pena. É gostoso? Pode até ser. Mas não vale a pena, né? Você vai arrumar um rolo. Ó, vamos lá. Cardápio do Aí dia. é advogada, pensão. Não vale a pena. Não vale. 15 em 15. É igual, um cheiro de fórum. E agora o pessoal tá com um tal de audiência virtual. Nossa senhora, pai. Vamos fazer o seguinte, o cardápio de hoje, Zé Neves, Fábio Scheibe, Carlão de Freitas, tem São Paulo, venceu na estreia da Sul-Americana. Opa. Hoje tem o Santos que vai jogar com não sei quem, Rony. Vai perder de alguém. Vai perder de alguém. Vai perder de alguém. O Renato Gaúcho do Vasco, Ah, Renatão. ele não viajou. E aí postaram uma foto dele treinando o time Foi a filha dele, velho. com a sandália havaiana, Nossa. sentado Cachorrinho no do sofá lado. e o cachorrinho do lado. O auxiliar também. O auxiliar também. Ou seja, quem treinou o Vasco ninguém sabe. Cara, o Brasil é um Ninguém sabe velho. quem treinou o Vasco. Mas o Renato Gaúcho é isso aí. É nosso, né? Hoje tem o Palmeiras na Copa Libertadores. Palmeiras que vai somar 700 pontos. Vai ganhar de alguém. Aí chega o Flamengo e cai fora. É. Então, assim, não serve pra nada. Aí, o que mais que tem? O Corinthians viajou com polícia escoltando. Porque Meu, que delícia, hein? o pessoal lá tá no amanhã clima é o pesado. Amanhã é diferente, né? Amanhã já é. Teve show do Guns N' Roses em Rio Preto. E, aliás, o Guns N' pessoal Roses. invadiu. Teve o pouso do Lanús lá no aeroporto de Mirassol, uma festa Uma danada. festa. São esses os E o assuntos mais de hoje. importante. E o que é mais importante você esqueceu, cara. que é? Série A2 hoje, a quinta rodada. Nossa, hein? o Itu. Ah, mas o investidor Esse é o tá mais falando. importante, você imagina. Eu acho que Lanús chegando em Rio Preto é um pouquinho mais importante. Vai lá, Fabião. Se ganhar hoje é festa, hein? Piracicaba, Ituano. Não, mas não classifica, né? Classifica pra semifinais, né? na Não, verdade. então, mas, pô, Mais uma classifica, fase, né, pai? Já foi, E já. o que é que tá, E que tá eu rolando? sei aí? porque eu sei porque o Leão não tá aí hoje. Tem jogo do Sertãozinho decisivo também. contra a Ferroviária. Ai, se É, fosse o Sertãozinho. Olha só, eu tô vendo na televisão ali um camisa 10 com a camisa do Barcelona. Ô, Messi. Mas lembra do Ronaldinho, hein? Não lembra? Aham. É, o Yamal. É, o lembra Yamal. mesmo, esse lembra. O Yamal é Lembra. bom jogador, hein? Ô, Barcelona e Atlético de Madrid, é isso mesmo? 0-0. 9 0 a minutos 0, no hein? primeiro tempo. Que A gente já sabe como vai terminar esse filme, né? O Atlético de Madrid vai jogar muito, mas vai perder. Jogamos como nunca e perdemos como sempre. O Yamal é que ele é canhoto, mas ele lembra muito o Neymar em início de carreira. Nossa, o Neymar. O Neymar era 10 ou 11 no Barça, hein? Era No Barça era 11. 10 era o Messi. 10 era o né? Messi, é Esse verdade. é o cara, né? Nem tem E como tem tirar Copa 10 dele. Sul-Sudeste hoje também, viu, Lupi? Copa Sul-Sudeste, cara. Quem que vai jogar? Jogaço. Tem o clássico Caxias e Juventude. 6 Olha, Esse ó. bicho pega, hein? Não se fale outra coisa, hein? Sul-Sudeste, importante. Ih, rapaz, ó, vai com calma que o homem tá ouvindo. Manda Eliel Almeida no grupo interno. Eu falo o que eu quiser quando quiser. Essa é meu. Caraca. Então, tá muito bravo, cara. É uma brincadeira, velho. Mas hoje justifica. É, hoje Ok, tá tudo certo. ok, tudo bem. Ei, ô, Lupe, ainda que tem mais uns BOzinhos que a gente não quis É, passar. nem vou passar. É, deixa pra lá. Deixa pra uma próxima, sabe? Deixa pra lá, deixa pra lá. É bem pequenininho em relação ao que ele tá atravessando. Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos rir. Que dia que é hoje, Zé? Ah, hoje é quarta-feira? Quarto O, graças Hoje é quarta-feira, dia 8 de abril. Ó. E os caras chegaram na Terra já ou tô na Lua ainda? Não, tô na Lua, Tão tô na voltando, Lua. ok. Deixa lá também. Hoje é aniversário do Nacional de Potosí, hein? Potosí, Olha só, nossa, Nacional alto, Potosí né? da Bolívia, Bolívia. né? Bolívia.
Completa 84 anos. Parabéns ao... Esse clube aqui, eu não consigo falar o nome dele. Vai. Posso tentar aí? Fica à vontade. É o Aksar Belendiesopor. Aksar Belendiesopor. Não consegue, né? Não consegue. Turquia. Não consegue, né? Terminou com Porto. Turquia. É da Turquia. 56 anos, é novo, hein? Novo. Mascote, não tem mascote. Hoje também é aniversário de... O que eu falei aqui agora? Hoje também é dia de cidades importantes do Brasil, hein? Vamos lá! Você falou em Turquia, toda privada na turca. São poucas. Hoje é aniversário de Caém. Caém é Paraná. Abel. Bahia. Pra mim é Sergipe. Fábio Scheibe acerta, é Bahia. Hoje é aniversário de Coroatá. Coroatá, Rio Grande do Sul. Bahia também, Bahia. É no Maranhão. Hoje é aniversário de Nioaque. Amazonas. Acre. No Acre. É no Mato Grosso do Sul. Hoje é aniversário de Cuiabá. Aí é Mato Grosso do Norte. Mato Grosso do Norte. Mato Grosso de cima. Hoje é aniversário de Santa Cruz do Arari. Tocantins. Eu vou de Goiás. Espírito Santo. Pará. Hoje é aniversário de Timbaúba. Aí é Santa Catarina. Eu vou de... Nossa, é litoral. É Espírito Santo. Timbalada. É litoral. É Pernambuco. Hoje é aniversário de Quaraí. O que é? Quaraí. Quaraí, Piauí. Santa Catarina. Piauí. Santa Catarina. Rio Grande do Sul. Não é possível, velho. Hoje, não é Guarani, é Quaraí. Hoje é aniversário de Amparo. São Paulo. Terra da minha falecida vovó. Terra do café. É a mesma avó que o ônibus do Corinthians? Avó Carmela. Ô, nossa. Carmela. Eu aprendi tudo com ela. Já foi, mesmo? né? Já foi. Aprendeu o quê? O amor. O amor, né? O amor pelo Corinthians, né? Tá certo. E hoje também é aniversário de Santo André, lá no ABC Paulista. Opa. Parabéns para essas cidades importantes. Hoje Você sabe também... quem fala ABC Paulista, cara? É o ABCD, na verdade, né? Que é Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema. Eu acho que tem Mauá ainda, ABCDM. E Embu, né? É Eldorado. Eldorado. Vocês têm, deve ter Mauá ainda no meio. Que Mauá em Mauá, né? Verdade. É quase... Daqui a pouco vai ser o ABCD... Alô, Cabreúva. Forgado e bolacha. Forgado, hein? Vamos fazer uma camisa qualquer dia. Quem tem que falar, não fala. Eu ia falar um negócio aqui, mas não vou não, porque vai pegar mal. Hoje é Dia Mundial do Combate ao Câncer, importantíssimo, tá? Dia 8 de abril. Hoje também é Dia Mundial da Astronomia, lá, o pessoal que foi pra Lua. É verdade. Astronomia, não confunda astronomia com astrologia. Astrologia é uma coisa, astronomia é outra coisa. Exato. Hoje é Dia Nacional do Sistema Braille. Opa! Aliás, tem muita gente que ensina, né? Não, esse aqui é Libras. Libras é uma coisa, Braille é outra. Braille é universal, né? A Libras é a linguagem brasileira de isso. E hoje também é dia da natação. Quem faz natação aqui? Nada. Você faz natação Sammy aqui? Deep. Eu faço Sammy natação. Deep. Ó. Sammy Deep. Sammy Deep faz natação. Aliás, ontem teve, né? Eu vi o Stories. Você acompanha? Acompanho. Chama o intervalo aí, Léo, esse é o problema de não vir. Aí, Léo, esse é o ônus de não vir, você não escuta cada coisa. O Fábio Sérgio não consegue. Também não. Graças a Deus. Graças a Deus. Não consegue, né? Ó, 4 horas e 16 minutos. Viu, ô Lupe, deixa eu só aqui aproveitar o comecinho do programa, se vocês me permitem, pra gente dar aqui uma salva de palmas e mandar uma energia muito positiva para ele, o Luiz Roberto, cara. Grande Luiz Roberto, que por uma infelicidade não vai pra Copa do Mundo. Teve diagnóstico de uma neoplasia, mas assim, tem uma torcida enorme por ele, todo mundo gosta muito dele, né, cara? Aqui São João da Boa São João Vista. da Boa Vista. E a gente fala da questão de Copa do Mundo, né? Que é o principal evento, né? Para um cronista, para um jornalista, para um jogador, para um árbitro, né? Eu até peguei o exemplo daquele árbitro que tava apitando o jogo e teve o Suriname e Congo, né? Congo e Jamaica, que ele machucou, teve que sair, chorou porque ele tava prestes a ir pra Copa. Não, ele vai apitar o Palmeiras hoje, eu vi lá na... Ele vai apitar o Palmeiras hoje. E cara... Facundo Telo. É esse aí mesmo. O que eu tava falando? Não, vocês como jornalistas. Isso. Eu acho que é o sonho. É o sonho, né? É o grande, é o auge, né, do profissional. Cobrir uma Copa do Mundo, pô. Exatamente. Então fica aqui as nossas energias positivas pro grande Luiz Roberto. Uou! Sabe de quem? Sabe de quem? Ele mandou o sabe de pé. Com fé no pé. Você quer falar o quê, Fábio Scheibe? Tem gol, cara. Mas aonde que é o gol? Só pra eu saber se você vai falar ou não. Champions League. Então pode falar. Não é nesse jogo aí que você tá acompanhando, é no outro.
que é um jogaço também. PSG faz 1-0 pra cima do Liverpool. Ô, louco, jogão, hein? Cara, o PSG engrenou aquela coisa de time grande, né? Opa. Mas também com dinheiro, né? É igual o Palmeiras. Mas o City não conseguiu. O City não conseguiu. Ganhou uma vez a Champions, mas é engraçado assim, como o PSG ele foi ganhar justamente quando ele abriu mão das estrelas, né? Um time mais comum, assim. Mas ainda tem, né? Uma galerinha ali. Mas se pensar que um dia teve Neymar, Mbappé, Messi, né? Pelo amor de Deus, cara. O Soares não jogou lá, não, né? Não. Soares não. No Liverpool. Thiago Silva. Cavani jogava. Marquinhos. Marquinhos tá lá ainda, né? Marquinhos é rei lá. O Marquinhos é o segundo maior salário do PSG. Quem é o primeiro? Eu não sei quem que é o... Acho que é o primeiro esse aí. Como é que chama? Eu acho que é esse daí. O primeiro é o dono. Não, o Dembélé, não é? O Dembélé? Dembélé também. Eu acho que não é o Dembélé. Acho que não é. Não é o Dembélé. Vitinha também, bom, né? O Ronaldinho Gaúcho Donnarumma fez história lá, mas o Raí é rei. Tá no City agora, né? Saiu. O Raí é rei lá em Paris, né? Muito rei. O Ronaldinho Gaúcho, só o Ronaldinho Gaúcho. Mas então, o Raí é mais. Mas o Raí é mais que o Ronaldinho Gaúcho. Ó, 991869070, 991869070. Torcedor do São Paulo pode mandar mensagem. Como é que chama o São Paulino, amigo nosso aqui, que reclama que o a gente nunca Anderson, fala? não é Anderson? Eu esqueci o nome dele, ele sabe. Já ele manda. Ele manda, é o Marcão, acho que é Marcos Vinícius. Marcão? Manda mensagem se gostou de São Paulo. Hoje tem Palmeiras, se quiser. Olha o gol! Olha o gol! Tem gol! Opa! Ih, Anulou. Anulou. Vai pro VAR, é mais Era do Barça, mas anulou. O gol do Barcelona anulado. Então fica à vontade para mandar mensagem, para você falar o que você quiser, se você faz natação, porque hoje é dia mundial da natação. Aliás, a natação ela é boa para o sistema respiratório, hein? Muito bom. Para ficar com o pulmão bom. É bom pro cardio também, é bom para várias coisas. 4h19. Ô, Bolacha, vai pro intervalo, pelo amor de Deus, a Sâmbula tá no streaming, vamos lá. Arena CBN. Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Atenção Campinas e região, não perca na BYD Darugi as últimas unidades com bônus de até R$40 mil. Tem BYD Som Pro e BYD King GS com bônus de 10 mil ou taxa zero. E chegou o novo BYD Som Plus Turbo 2027 com mais autonomia, potência, tecnologia e recarga rápida. E conheça a nova concessionária BYD Castelo, mais ampla, moderna e com o melhor atendimento que só a BYD Darugi tem. BYD Darugi em 8 endereços. Pensou BYD, pensou Darugi. Desacelere, seu bem maior é a vida. Nessa Páscoa, que tal presentear sua família com mais segurança? Na Ocegups você encontra condições especiais para contratar alarme e monitoramento. Aproveite de 1 a 10 de abril e leve mais tranquilidade para o seu dia a dia. São mais de 50 anos sendo referência em segurança em todo o Brasil. Ocegups, atentos a tudo, o tempo todo. Acesse ocegups.com.br ou fale com a gente e solicite uma visita. Ofertas válidas de 1 a 10 de abril. Atenção, líder do mercado imobiliário, os ingressos estão na reta final. O 5º encontro de incorporadores já tem data, 15 de abril, no Vitória Hotel. Um evento para quem decide, investe e constrói o futuro das cidades. Ao lado da Abrainc, você acessa a inteligência de mercado, tendências reais e principalmente oportunidades de negócios. Networking qualificado, conexões que viram parcerias, ideias que viram resultados. Últimas vagas disponíveis no abrainc.org.br ou Simpla. Abrainc, incorporando o Brasil de amanhã. Quem testa vai de Hyundai. E no Grupo Andretta, o desafio está lançado. Nós cobrimos qualquer oferta da concorrência para você sair de carro novo agora. É taxa zero em até 24 vezes e bônus incrível de até R$50 mil. HB20, Creta, Kona e Palisade, com condições que você não encontra em nenhum outro lugar. Aqui, a gente cobre qualquer oferta e garante o melhor preço da região. Corre para Hyundai Andretta e aproveite. Hyundai Andretta, novo ou seminovo, sempre a melhor escolha. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Arena CBN. 4h22. Ô, Bolachinha, o ouvinte... antes dos áudios, boa tarde, o senhor boa tarde, senhor Orlando. O Lédio Carmona também está internado. É verdade, o Lédio. A mensagem aqui foi o Dom Jair. Lédio, né? Dom Lédio. Cara, é triste, né? E ele tem fez vários problemas já, mesmo no hospital, ele fez muitas
sinalizações com relação ao jornalismo esportivo da atualidade, ao jornalismo e, cara, a reflexões, essa é a palavra. E eu concordei na maioria delas. É verdade. O Lédio, grande vascaíno, assumido. Depois que o Lupe veio falar, ele tem... a gente sempre fica com aquela imagem dele na tela. Eu vi de saúde, um vídeo que ele postou no hospital. Ele falando, né? Ele falando que já enfrentava alguns problemas e que aquele era mais um que ele teria que superar. Mas é triste, cara. É triste porque são bons profissionais, né? E até o mau humor dele é muito engraçado, né? Que a galera brinca com isso. E ele até em relação a isso, é muito legal. O Lédio Carmona, ele passava uma impressão, né? De ser um cara sisudo, né? Sim, mas não. E aí, quando eles fizeram uma mudança no Sport TV, trazendo o Igor Rodrigues... Pô, aquela dupla e Magno Navarro. E o Magno Navarro, cara, trouxe uma leveza pro programa, que é o que a gente tenta passar aqui também no Arena CBN. E o Lédio, ele, com comentários precisos, ele também entendeu ele entrou na brincadeira. Como era a dinâmica do programa, né? Infelizmente, o Magno e o Igor, eles seguiram outros projetos, né, profissionais. E o Lédio ficou ainda mesmo com essa imagem de ser um cara durão, mas um cara leve, né? Então, assim, legal. Eu acho que isso é muito legal. Muito legal. Muito legal mesmo, porque hoje a gente tá... são vários programas, né, de mesa redonda e falando de questões táticas, e 4-3-3, e 4-4-2. De linhas de 4. Cara, assim, a minha opinião, tá? É a minha. Você pode ter uma opinião diferente que tá ouvindo, o Zé pode ter outra, o Fábio Scheibe pode ter outra, o Carlão pode ter a dele. Mas eu acho que isso já saturou, sabe? Já trouxe aí... o futebol já tá tão pesado, né? Pô, protesto, cobrança. Time chega em 700 finais, não ganha, não serve. Cara, tá tudo muito tão pesado. O cara vai lá e pega política aí de trás pro meio do negócio. E vai trazendo elementos de fora pro futebol. Eu não sei de onde que veio essa tendência, né? E até aquilo, a tendência tipo, de uma Sport TV, de uma ESPN... E eu estava acompanhando o Charla, não sei se é dessa semana ou retrasada, o Trajano dando entrevista, e o Trajano falando de hoje como mudou a programação esportiva, porque a ESPN no tempo do Trajano, ela tinha várias matérias legais, programas legais, por exemplo, o Brasil da Copa do Brasil. Verdade. Nas pegadas do campeão do Guga, histórias do esporte, e na Sport TV também, vários. E isso acabou, né? E hoje dá lugar à mesa redonda, você liga a TV, é só mesa redonda, o mesmo assunto. Isso é uma crítica. Campinas, né? Agora tá uma porcaria. A crítica ela... o saco. A crítica ela vai assim, pro momento, e eu me incluo nessa também, a crítica vai pro jornalismo esportivo atual, tá maçante a programação esportiva hoje, tirando os eventos, né, os jogos e tal, ela é muito maçante. Mas você falou de um cara que ele sempre foi sisudo e chato, na minha opinião, né? Sim, não, mas ele mesmo fala, na entrevista ele fala que com o passar do tempo, a idade, foi meio que ele é menos, porque ele falou, eu dava muito trabalho, se fosse hoje eu seria demitido em uma semana. É que o Antero e o amigão na bancada do Sport Center deu aquela leveza que eles achavam que ia dar tudo errado e deu muito certo. Deu muito certo, ele fala sobre isso também. Ele falou que isso foi pura sorte. Né? Eles não imaginavam que daria certo isso. Mas hoje, realmente, a programação esportiva, tirando os eventos, ela tá maçante mesmo. É só mesa redonda. Isso é muito chato. O Clésio Palhares está aqui, mandou mensagem. Boa tarde, galera. Realmente, hoje eu dei uma escorregada lá no BDC. Eu falei que o Santos tinha os desfalques do Gabigol e do Gabriel Barbosa. É do Neymar. Nossa, e aí, dois? E aí, sabe quando você fala, cara, errei? Já tava no Palmeiras. Eu falei, já foi também. E outra. Faz parte. É porque você tá falando da perna esquerda e da perna direita. Uma coisa, hein, Clézio? Mostra desonestidade. Opa! Ô, Clézio, só pra você ter uma ideia, viu? Tudo aquilo lá sem TP, tá? É tudo aqui, ó. A cachola, mas tudo bem. Ele tá falando que o Lédio já tá em casa. É que a gente pegou vídeos que ele colocou lá no hospital. Mas que bom que ele já tá em casa. Que bom. Boa! Deixa eu pegar aqui, ó. Foi essa daqui. O Cláudio da Vila Itapura. Sou de Santo André. Embora a gente prefira dizer só ABC e esquecer o resto, os jornais usam A, B, C, D, M, incluindo Diadema e Mauá. Mas Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra também fazem parte da região. Santo André, 473 anos, uma das cidades mais antigas do país. Carlão, aquele vai Corinthians pra você. Vai. E aí ele faz uma pegadinha aqui, ó, Fábio, pro Chá não ficar achando que eu tô pegando o dele, o que ele fala aí por último? Vamos lá.
Shaib, você continua sem Mundial. Pronto. É isso. É pra falar que mas ele, olha só. Mas ele escreveu um Shaib aqui alemão, S-C-H-E-I-B. Shaib. Ô, Bolachinha, solta aí as participações de áudio, ouvindo, mandando mensagem pro nosso WhatsApp e elas vão pro ar. Fala, rapaziada, e aí? Eu já ia... o São Paulino. Aí pra vocês aí. Olha lá. Cara, nosso. O jogo foi muito conturbado devido ao clima-tempo. Clima-tempo, hein? Eu achei o jogo muito confuso. Trabalhando lá? Primeiro tempo ridículo. Conseguimos achar um golzinho ali. Gol achado, tá? São Paulo não teve aquela atuação maravilhosa, mas valeu os 3 pontos. A Sul-Americana é muito complexa e é isso aí. Tá bom. E outro, São Paulo é Brasil na Sul-Americana. O São Paulo é o Brasil. Vem com essa conversa não, hein? Vem com essas conversas. Você assistiu o jogo ontem, Zé, ou não? Eu assisti alguns trechos, assisti um trechinho do Vasco ruim, também, né? Tava ruim. O primeiro tempo eu tava igual o Zé de domingo. Como que tá? Aí depois o São Paulo deu uma piorada e tal, aí falei, beleza. Aí consegui terminar. A Camila vem, Carlos, vai pra câmera. Não, eu tô descansando hoje. Aí chega o Arthur e fala, papai, tem que levar cartolina amanhã na escola. Papai, preciso de papel, folha de almaço. Ontem também pela Sul-Americana, o Vascão empatou, né, com o Barraca Central 0-0, mas a imagem do jogo é Renato Gaúcho trabalhando de home office. De home office, gostei. Ele tava lá na sala no Rio de Janeiro, jogou um futebol à tarde. Certeza. E aí foi, deixa eu ver esse jogo aqui pra ver o que os meninos vão fazer. Só faltou a latinha, né? Se fosse na Ponte Preta, Zé, fosse jogar, com o Orlando City. Não tem problema danado. Certo. Fosse jogar com o Barraca Central. Barracas. Não tô nem aí. A Ponte na Série A do Brasileiro. Que tem? O técnico não fosse com a delegação, ficasse aqui em Campinas. O que você acharia? Eu só ia perguntar pro técnico, estão pagando o senhor em dia? Não, então fica em casa, é a melhor coisa que você faz. Cara, mas o Renato... Mas vale lembrar, peculiar, né? Vale lembrar que há 18 anos, na Copa Sul-Americana de 2008 também, o Vanderlei Luxemburgo ficou em São Paulo, o Palmeiras foi jogar com o Argentinos Júniors, e além do mais, o Luxemburgo foi até o estúdio da Globo para comentar a partida, você lembra disso? Nossa, cara, comentou a partida como sendo o treinador da equipe e comentou a partida pela TV. O Luxemburgo parece se sentir acima do bem e do mal, né? Tá louco. O Luxemburgo já 2008, parou, né? Ou não? Ele ainda tá no mercado? Já parou. Ele parou. De vez em quando ele faz o programa do Galvão. Vai se candidatar novamente aí, acho. Não sei se é por Tocantins. Não. Ele tem uma emissora de televisão. Não precisa nada disso. Boa tarde a todos do programa de esportes. Boa tarde a todos do programa. Todos os programas de esporte de Campinas dizem que torcem para os times de Campinas. Mas não vejo as rádios convidando o presidente da Ponte para uma entrevista, um bate-papo, para esclarecer o atual momento, mas teria que fazer perguntas de torcedor, não as combinadas. Então aí que tá o problema, amigo. A gente fez recentemente aqui uma entrevista com o Torrano, não fez? O Júlio foi lá bater um papo com o Torrano. Ele falou em outras emissoras também, enfim. Rolou aquilo lá que rolou. 4h30, vamos pro repórter CBN e a gente volta já pra falar do Palmeiras. Repórter CBN. Quarta-feira, 8 de abril de 2026. O presidente Lula voltou a dizer que pretende acabar com a jornada de trabalho 6x1. O petista reforçou que deve encaminhar ao Congresso ainda nesta semana um projeto de lei que prevê o fim desse tipo de escala. A confirmação ocorre após o presidente da Câmara, Hugo Mota, ter afirmado que o Executivo recuou do envio de um projeto e que o texto seria analisado na Comissão de Constituição e Justiça no formato de PEC. As delegações dos Estados Unidos e do Irã devem se reunir no Paquistão amanhã para negociar um possível fim da guerra, que também envolve os governos de Israel e do Líbano. A reunião foi anunciada pelo primeiro-ministro paquistanês, que atua como um dos principais mediadores do conflito. O presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, confirmou a participação do país nas negociações. Já os Estados Unidos ainda não informaram oficialmente quem vai participar das conversas. A traficante Jasven Sangha, conhecida como Rainha da Cetamina, foi condenada a 15 anos de prisão por envolvimento na morte do ator Matthew Perry, um dos protagonistas da série Friends.
Em setembro do ano passado, ela se declarou culpada por 5 crimes relacionados ao tráfico de drogas e admitiu operar na casa dela, em North Hollywood, um ponto de armazenamento e distribuição de substâncias ilícitas. Perry foi encontrado morto aos 54 anos em 2023 e o laudo da autópsia apontou que a causa da morte foram os efeitos agudos da cetamina. Sanga também reconheceu que sabia que os frascos vendidos ao intermediário Eric Fleming seriam destinados ao ator. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento GWM Darugi. Viva o amanhã hoje. Lojas de Pratos, agora em Campinas. Tudo o que você precisa para servir bem. 4h33. Daqui a pouco tem o Peixão na Sul-Americana, hein, meu caro Mário Quintino? Tá ansioso ou não? Sempre, né, Lupe? Boa tarde pra você, pra todo mundo que nos acompanha. Vamos lá pra mais uma quarta-feira, né? Mais um episódio de sofrimento, hein, Quintino? Mas dá saudade de uma competição sul-americana, né, Lupe? E esse ano a Copa Sul-Americana tá bem interessante, então vamos acompanhar apesar dos pesares. O Santos, que ano passado jogou praticamente todo o Campeonato Brasileiro na zona do rebaixamento, ainda belisca uma Sul-Americana, mas faz parte, esse é o futebol brasileiro. Marião, por favor, atualiza as informações do trânsito nas estradas da região. Trazendo informações, Lupe, para o nosso ouvinte que segue na rodovia Dom Pedro, na região de Atibaia. A gente vem acompanhando a situação lá do quilômetro 86. Mais cedo teve um acidente envolvendo pelo menos 2 veículos e ainda tem lentidão. Inclusive, os nossos ouvintes também comentaram sobre esse trecho de lentidão. Tem pelo menos 3 quilômetros ainda de congestionamento em cada sentido da rodovia. Então, atenção, você que passa por Atibaia utilizando a rodovia Dom Pedro. Não tivemos feridos nesse acidente, mas ainda tem esse reflexo de lentidão. Aqui em Campinas, segue com excesso de veículos para acessar já a rodovia Anhanguera a partir do Trevo dos Amarais. Inclusive, ali nas proximidades, a rodovia Anhanguera também tem uma ocorrência para quem vai em direção do interior, à altura do quilômetro 103. A lentidão começa já na passagem pela rodovia Adalberto Panzan. A rodovia dos Bandeirantes é um bom caminho aqui em Campinas, tanto em direção do interior, quanto para quem vai no sentido da capital. Lupe. Valeu, Mário, que volta na programação da CBN, atualizando as informações do trânsito. 4h35. Só na Drogaria São Paulo você leva 2 protetores Neutrogena e paga só 1. Isso mesmo, leve 2 e pague 1. Corra pra loja ou compre agora pelo site e app Drogaria São Paulo. De Pratos, a mais completa loja em equipamentos e utensílios para restaurantes. Aqui você encontra talheres, pratos, caçarolas, baixelas inox, tudo para lanchonetes, bares, hotéis, hospitais e cozinhas industriais. Você que vai inovar, reformar ou montar seu estabelecimento, vem para De Pratos. Cozinha completa, comercial ou residencial. Na De Pratos você encontra tudo o que precisa. De Pratos, São Paulo, Campinas e Atibaia. Acesse depratos.com.br ou visite nossa loja em Campinas, Avenida Orozimbo Maia, 1165. Arena CBN. O Arena tá de volta aqui na CBN Campinas, 4h36. Ô Zé, o ouvinte aqui falou que o Luxemburgo vai ser candidato a senador pelo estado do Tocantins. Eu o Moraes. Sei, eu acho que não dá certo. Votaria no Luxa, Zé, ou não? Acho melhor, sei lá. Sei lá, né? Sei lá. Não sei, né? Não seria seu título pra Tocantins. Isso, vamos lá. Fiquei sabendo que o Kevin recebeu proposta de um time da Série B. Aqui? O Guarani quase... Não, aqui é o nosso Kevin Camada. É o Camada? Aqui não. Pra tirar o Kevin aqui da CBN... Não, tem que botar a bala, hein? O Guarani quase não aproveita ele. Não seria interessante emprestá-lo para pegar mais qualidade? Pergunta Paulinho Maradona. Kevin, do Guarani, é um menino da base. Se realmente teve essa proposta de uma Série B, se for por empréstimo, o Guarani estiver
bem, né, calçado com relação ao dinheiro, eu emprestaria sim, ainda mais Série B, né? Um campeonato acima, interessante. Pergunta, já que você conhece e sabe tudo do que acontece no Brinco de Ouro, Carlos de Freitas. Opa! Me fala do Guarani, meu time, cadê? Guarani tá lá no Pouso Alegre. Foi né? emprestado, saiu. Ele não tá mais aqui com a gente, então. Pouso Alegre. Pouso Alegre? Isso. Agora é Pouso Alegre, Pouso Alegre, meu time. Tá bom. Pouso Alegre, meu time. Boa tarde, bancada. Vamos ver aqui. Então, Palmeiras esse ano vai levar tudo? Em 2 anos, 2 paulistinhas, 2 vices. Para meu Mengão, ano passado é o Jefferson de Hortolândia. O Palmeiras nos últimos brasileiro anos no mínimo vice. Flamengo, Brasileiro no mínimo vice, mas tá com cara boa de título. Esse ano tá, né? E Libertadores é Copa, né? O Palmeiras, pelo menos, acho que a semifinal chega, né? E hoje começa a Copa pro Palmeiras, né? 9h30 da noite contra o Júnior Barranquilla. A glória eterna. A glória eterna. Eu acho uma bobagem essas frases. que você ia falar outra bobagem. Eu acho uma bobagem. Eu acho uma bobagem. Uma glória eterna. Já fizeram uma grande bobagem quando mudaram a Libertadores. Essa é a grande realidade. Né? Tiraram a Libertadores de 2 jogos, aí fizeram final única. UEFA-tização. A UEFA-tização. Aí você pega um jogo, aí Palmeiras e Flamengo. Cara, Palmeiras e Flamengo. 2 times brasileiros. Um jogo em São Paulo, o outro no Rio. Não, manda lá pro Peru. Longe. Vamos mandar em caro, no Peru. E vamos lá, hein? Final de Libertadores, raiz é quarta-feira, 9h30 da noite. Isso que era bonito. Final de Libertadores era final de semana. E era julho. Mês de julho, sempre. E um jogo numa quarta, outro na outra. Na outra quarta. Ah, não dá tempo. E um clássico no final de semana. Agora é sábado, 4 horas da tarde, lá na Casa do Chapéu. Só vai a torcida que consegue pagar o ingresso de avião. Aí coloca um artista local pra fazer um show. Um artista local. Pô, se fosse a Ponte ou Guarani, seria como é que chama o nosso sertanejo? Seria como é que chama? Mauro Lins. Alô, torcida do Bugre. Alô, macacada. Mauro Lins. Mauro Lins aqui. Vamos lá, me dá um dó. Não sai nada, né? Seria o Pio. O Pio seria se fosse o verde da final. Final da Libertadores, Ponte Preta e Guarani. Mauro vai Lins. ser o jogo. Montevidéu. Está de centenário. Acho que ninguém vai. Quem que vai abrir o show? Mauro Lins, pô. Estamos aí, Mauro Lins. Fala, galera. Tem um meme, né, da final de uma Sul-Americana, que é os caras, tipo aquele Gypsy Kings que faz a abertura, é sensacional. Aí Mauro Lins com a camisa metade Ponte, metade de Guarani, com a do Pontiguar. Ponguá. Mauro Lins. Aí pede um dó pra galera, a galera não sabe. Ninguém ensaiou com ele. Final da Liberta, Mauro Lins. Mauro Lins, grande Mauro Lins, hein? Aliás, daqui a pouco ele vai mandar mensagem aqui pra gente. Ô, Fábio Chaves, o seu Verdão estreia hoje contra o Júnior Barranquilla, 9h30 da noite, jogo com transmissão da CBN, sem Paulinho e sem Vitor Roque. Agora eu não entendi o porquê que eles foram com a delegação lá pra Colômbia se eles estão machucados, Jaime. Foi um pedido do Abel Ferreira, né, pra ambientalizar os jogadores, né, para os jogadores ficarem já no clima, principalmente o Paulinho, que há muito tempo não está com a delegação também, há muito tempo machucado. Ele quer que os jogadores já sintam o clima aí das próximas concentrações também, de um jogo mesmo, né? Só ficar na academia treinando seria ruim para eles, segundo o Abel Ferreira. Mas o Palmeiras tem esses desfalques, então põe um time que atuou na Fonte Nova contra o Bahia, com o Flávio Lopes mais à frente, com o Maurício ali, com o Arias chegando um pouco mais no Flávio Lopes. Enfrenta um Júnior Barranquilla que tem um time de veteranos, viu, Lupi? Aquele Theo Gutierrez, Corinthians quis uma época, jogar no River Plate, colombiano Theo Gutierrez. Tem 40 anos, é o centroavante da equipe. O Carlos Baca também, outro veterano jogador, jogou no Sevilha, jogou no futebol europeu, vai estar presente, assim como o Tchará, lembra do Tchará? Tchará. Mineiro? Um ponta veloz. Rapidinho. O time do Júnior Barranquilla, que não vai jogar em casa, né? Vai jogar em Cartagena, que é uns 130 quilômetros lá de Barranquilla, porque o estádio metropolitano lá do Júnior está passando por reforma, para ser o palco da final da Copa Sul-Americana deste ano. Uma reforma grande no estádio, vai caber agora 60 mil pessoas no estádio inclusive a seleção colombiana usa nos seus jogos também de eliminatórios. Olha, vai me desculpar, Chabe, mas não tem nada a ver com o que você tá falando aí. O Paulinho e outro que vai, quem que é? Vitor Roque. Se ambientar. Pra se ambientar. Não, deve ser casado os dois. E ele fala assim, Abel, leva nós, pelo amor de Deus. Cartagena. Minha mulher vai inventar de ir no shopping hoje à noite. Mas, gente... Eu quero, me leva dessa. Mas, Cartagena, gente, não tem como, já tá, passagem contada. Não, mas paga. Não, me paga, eu pago do bolso. Quanto que é? Desconta aí minha mulher vai querer na minha sogra.
Minha mulher vai querer minha sogra hoje à noite. Mercado pra fazer. É aniversário da prima da minha mulher. Não, leva desse negócio aí. Ó, eu juro que eu ajudo a dobrar roupa. Eu ajudo os roupeiros lá. Leva eu, pelo amor de Deus. Cartagena, paraíso, Cartagena. né? Coisa mais linda. Quarta-feira, né? Quarta-feira, aquele solão. Aviãozinho não vai jogar. Chega na praia e assim, não vai jogar mesmo. Aí chega o Abel pra preleção. Fala, gente, ô Paulinho, Roque, como vocês estão aí em processo de recuperação, vocês estão liberados. Nossa. Eles já estão com a toalha no ombro. Com o short. O sandal no bolso. E fala, não, beleza, professor, boa sorte aí pra galera. Gente, ó, cabeça fria. Coração quente. Pra vocês. E areia quente. Estamos sossegados. Mas o Paulinho, né, cara, é que assim, o Palmeiras tem feito aí temporadas maravilhosas, títulos, boas campanhas, então isso, de certa maneira, vai acobertando, né? Mas, cara, se é o São Paulo nessa crise, se é o Corinthians, o Santos, que faz o investimento desse que fez no Paulinho e ele não joga 2 temporadas, rapaz do céu. Mas tinha caído todos os presidentes desses Não ia clubes, conversar na janela do carro no dia. Cara, é um baita de um jogador, um investimento que o Palmeiras fez. E mas o Palmeiras Carlão, não consegue desfrutar Carlão, do cara, vamos ser aqui realista. O Paulinho, quando ele veio pro Palmeiras, ele tinha sido o goleador do Atlético nas últimas 2 temporadas. A contratação foi sensacional. Então, né? mas tirou do Atlético. Por que será que o Atlético... Tudo bem que o Atlético não... O Atlético não fez não muita... Não tá passando chapéu, tá devendo pra caramba, igual vários clubes, mas tem uma SAF lá, mas não tá numa situação assim desesperadora. Por que liberou o Paulinho, então? Porque o Fabião, você que vive aí o nosso palestra, o que se fala, tudo bem, as campanhas, os títulos tal, isso acaba, né, tirando um pouco o foco, mas, pô, pelo investimento que foi, é muito tempo sem jogar, ninguém machuca porque quer, mas pega mal, né? O Paulinho tá no Palmeiras há 16 meses, Olha, né? E cara. foi importante, foi super importante naquela vitória contra o Botafogo no Mundial. Sim, no Mundial. Né? Mas não levou nada a lugar nenhum, Na Copa né? do Mundo de Clubes, mas foi importante aquela vitória, jogou muito bem aquele Mundial, assim, a Copa do Mundo. E o Palmeiras pensa justamente isso, recuperar ele 100% para ele estar apto para jogar daquela forma e ajudar o time. Ele chegou, teve problema na tíbia, né? Uma cirurgia que não foi bem sucedida no Atlético Mineiro, mas os diretores e o corpo médico do Palmeiras creem que a recuperação vai trazer ele de volta naquele mesmo nível, né? O Corinthians já caiu nesse ponto, chamava Luan. Não, ele é bom jogador. Se ele estiver em forma, tá louco, ele desequilibra, ele é bom. Acho que ele fez uma partida interessante contra o Botafogo, mas assim, foi um gol que o Palmeiras fez na prorrogação, se não me engano, né? E venceu por 1-0, mas assim, só. Aliás, essa partida... Foi o mês que ele jogou. Mas não adiantou nada, porque essa partida ele entrou, né? O Chelsea caiu. Ele não começou jogando, né, Fabião? Não, ele tava no banco. Ele entrou, fez o gol. Ele saiu ou ele terminou o jogo? Ele saiu, né? Não, ele entrou, na verdade, eu acho. Ele entrou no decorrer do jogo, mas se eu não sei, eu acho que ele fez o gol tal e saiu também, mesmo entrando no decorrer da partida, eu acho. Mas de qualquer maneira, um investimento gigantesco que o Palmeiras não consegue usufruir do cara. Quando ele estiver na plenitude... 5 anos de contrato, né? Então, 5 anos de contrato. Mas é assim ainda, então. Tô falando assim. Isso aí, se é o São Paulo que faz, meu Deus do céu, o Morumbi tinha implodido. O Corinthians não cai mais nesse conto, não. Pelo amor de Deus. Ele tá aqui como setinha pra baixo, então ele entrou e saiu, né? Então. No Elefute ele já tava completamente fora de... É que ele é bom, fez o gol, ajudou o Palmeiras, mas mesmo no Mundial em que ele teve ali um lampejo, ele não... Mas se isso é no Santos, por exemplo... Você tá maluco. Meu Deus. Você tá doido. Olha só, a cobrança de falta pro Atlético de Madrid. Tá na raiz, jogador do Barcelona com cartão vermelho. Jogador expulso. Cartão vermelho direto, hein? E lá vai a cobrança de falta bonitinha. Gol do Atlético. Charles, pelo amor de Deus, hein? Nossa! Bruxante, hein, Charles? Bruxante. Tá de brincadeira. Nossa senhora, hein? Julian Alves. Porra. Parece meu vizinho que tem a TV a cabo mais rápida que a minha. Tem clima, tem. Parecendo condomínio. Tem clima, tem. Nossa, isso daí é muito chato, velho. Isso daí é muito chato. Foi chatão. Foi chatão, Falar um negócio pra você deselegante, hein? Gritou gol, sabe aquele cara que grita gol na linha de... Todo mundo aqui, não, Zé, narra um gol aí pra gente, quem tá no carro ou curtindo a CBN. O cara, gol do Atlético, hein? Porra, nossa. Ô, Fábio Charme, pô. Golaço, hein? Golaço. Boa tarde, pessoal. Pois é, está chegando o tempo em que os diretores de clubes vão ter que perguntar aos jogadores qual treinador eles querem. É o Eliseu Rocha que mandou mensagem aqui, ó. Eliseu Cirino, mostra aí pro violeiro, saiu do forno agora, acabei de fazer. Quem que é o violeiro? É o Zé, né?
Ele fez a viola aqui, o Eliseu Cirino. Ele é luthier? Ah, ele faz Ô, viola. Eliseu, né? pelo amor de Deus, preciso conversar com você, meu amigo. foto? Porra! Caraca. Mas ele já tinha mandado mensagem, você falou que precisava conversar Não, com ele. vou salvar o seu contato aqui. Eu vou mandar uma mensagem. estilizada, Zé Neves. Zé Neves, pensou? Zé Neves. Meteu uma graça lá em Cabreúva, vem, Zé? Pô, imagina, se você fizer 1 hora de show de viola, é melhor do que o stand-up. Melhor que as piadas. Eliseu, manda mensagem. Eu tô bem de amigo, hein, Eliseu, tá vendo? Só parceiro aqui, Eliseu. Não, o show do Zé. Aliás, Zé, chegou uma mensagem aqui falando que o ouvinte foi no seu show e gostou. Ah, é, Só que Zé, foi, acho que ontem. Meu irmão? Meu irmão, minha mãe? Não, foi semana passada. O Eliel não veio, né? Foi antes do feriado. Esqueci, eu vou ver se eu acho aqui. Aliás, só dar reforçar pra galera que hoje a gente vai fazer um show de stand-up gratuito lá no Teatro da Câmara, em Hortolândia. É de show de graça. Oh, aí sim. É eu, o Luiz Paixão e o Fábio Rabin. Tá bom? São Paulino Roxo. Fábio Rabin, São Paulino Roxo. Vai estar com a gente hoje lá. Então é só colar, mas chega cedo, hein? Chega umas 7 horas pra você pegar lugar. Qual tá bom? é o Fábio Chaves, Hortolândia. Teatro lá. da Câmara. Coloca a Câmara Municipal de Hortolândia. É lá, né? É no Teatro da Câmara. Boa. Beleza? Vai estar bem legal e é de graça, não paga nada. Aí sim, hein, Zé? É o que vale o show. Boa tarde, Lupe! E amigos, é o Guimarães Bugrino sempre na escuta. Palmeiras vai ganhar hoje, hein? É o Guimarães que mandou mensagem. Boa tarde, CBN. Eu tenho um palpite pro Palmeiras, 4-1 contra o Júnior Barranquilha. Um abraço, é o Bruno Henrique. Avante, palestra! Avante! Grande! Bruno Henrique é nome de volante do Palmeiras, hein? É. O Carlão tá com a camisa do 15 hoje? 15 hoje é. Mas se bem que o Ituano, o meu parceiro Fábio Chaves é um investidor, aí eu fico com o coração partido. Deixa eu ver aqui, mas... tem que jogar as fichas na Série D, velho. Deixa pra nós a Série 2, né? Paulinho, o Palmeiras pode... mandando o Ademir aqui. Boa tarde, Arena. Como assim emprestar o Kevin? Por acaso estamos bem de centroavante? O que falta pra ele é oportunidade. Tem que deixar ele jogar. Simples assim. Ou para que serve a base do Guarani? O Perso já é contra. O Perso já é contra. Mas é que houve até durante o Campeonato Paulista muita polêmica, porque o Kevin, ele estreia contra o Santos e faz gol no final. E ali surgiu, né, um alvoroço, ainda mais o Guarani, com um atacante sempre tradicional em revelar novos talentos. E a torcida ficou empolvorosa. Porém, a gente percebeu que o Kevin ainda tá verdinho, né? Precisa um pouco mais de maturação. Errou o pênalti lá em Castanhal. Né? Então, dá uma tranquilizada. Eu acho que o empréstimo seria legal para aí sim ele voltar na ponta dos cascos para ser aí um grande artilheiro, como tantos jogadores aí ajudaram o Guarani com a camisa 9. Tem música de suspense? Opa! Traz um suspense pra nós, Bolacha, porque tem uma mensagem aqui. Ela vem direto de Limeira. É o Ednei, final do telefone 6688. Ele diz o seguinte: boa. Há um boato aqui em Limeira. Boato, o que é um boato? Boato é aquela conversa. Você tá sabendo que... É aquela história que roda a cidade, mas ninguém sabe disso. Você tá sabendo, Zé? Todo mundo fala assim, aumentando. Me falaram. Estão falando, mas quem tá falando? Não, ninguém sabe quem começou com essa assim, conversa. Diz que o Lupe, diz que. E aí começa a rodar a região e aquilo vai que nem uma nuvem. E cada um que conta aumenta mais um pouquinho. Aumenta um pouquinho. Então vamos lá. Vai. Como é que ele chama mesmo que eu esqueci? O Ednei. Vai. Há um boato aqui em Limeira que o Ronaldão, acho que é o Ronaldo Fenômeno. Jogou no São Paulo. Fará parte na SAF da Inter, não, é o Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Fenômeno, tá bom. E tá um disque no Me Disque. Nossa, que fumaça. Que ele vai estar sexta-feira aqui em Limeira. Olha Aí já começa aquela, sabe, o cara vai tomar um café na padaria. Tomar um café não custa nada. Lá na Vila Esteves, ali na Vila Esteves, que é tudo galo, independente, falou... Tá sabendo aí dos irmãos? Tá sabendo? Dos irmãos, Parece que o Ronaldo vai chegar aí sexta-feira pra assinar o contrato da SAF e nós aqui sem time pra jogar a bezinha. Será? Aí o cara sai da padaria e vai no supermercado, que a moça do caixa fala, tá sabendo que o Ronaldo vai chegar aí pra colocar 150 milhões na Inter? Eu vi ele passando aqui com o carro na frente. A moça do caixa chega em casa e fala pro marido, você não sabe quem foi no mercado hoje. Todo mundo pede quando ele aparece. Eu vi. Já tá em 300 milhões já tá 300 milhões. Você não sabe o que passou no meu caixa. Comprou um fardo. Ele comprou, ele gosta. Mas comprou fardo do quê? Da amarela. Pô, se não é nem da verde e quer investir na Inter, sai fora, não vai dar certo, não. Boa! Deixa eu ver aqui mais uma mensagem. Boa tarde, meus amigos do Arena. O gol que o Paulinho fez naquela partida contra o Botafogo rendeu aos cofres do clube 72 milhões pela classificação à próxima fase.
É o Carlos Lucim, verdade, teve uma grana boa. Não, ele foi importante naquele quase jogo. Quase o valor que ele foi comprado. Mas eu acho que precisa de mais. Se fosse em outro clube, a crise estaria estancada. Aqui, mais um disse que não me disse. É verdade que o Torrano vai renunciar ao cargo? Vocês estão sabendo de alguma coisa? Não sei. Estão falando. Falaram aí. É o que falaram aí. É o que falaram. Não, um amigo meu que trabalha na cidade judiciária lá, conhece a cunhada dele, e falou. Vou mandar aqui pra gente. Quartou, galera. Libertadores com Sardinha no Taquaral. Bom entendedores vão saber. Ops, grupo errado. Não, o Fabinho? Sardinha quartou. Palmeiras. Sardinha no Taquaral. Verdade. Boa. Boa tarde, equipe do Arena. Guilherme do Ouro Verde. Alguém chamou o Mário Quintino? Rodovia Anguera em Bandeirantes, parada aqui no trevo da Dom Pedro. Acho que o Mário trouxe a informação sobre esse trecho aí com um volume intenso de veículos. Mas daqui a pouco ele volta na programação da CBN para atualizar mais informações do trânsito. A gente vai pro intervalo e daqui a pouco a gente volta aqui na CBN Campinas. Ô Zé, vou contar uma piada boa pra você. Vai pro intervalo aí. Boa. Arena CBN. Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Atenção Campinas e região, não perca na BYD Darugi as últimas unidades com bônus de até 40 mil reais. Tem BYD Som Pro e BYD King GS com bônus de 10 mil ou taxa zero. E chegou o novo BYD Som Plus Turbo 2027 com mais autonomia, potência, tecnologia e recarga rápida. E conheça a nova concessionária BYD Castelo, mais ampla, moderna e com o melhor atendimento que só a BYD Darugi tem. BYD Darugi em 8 endereços. Pensou BYD, pensou Darugi. Desacelere, seu bem maior é a vida. Arena CBN. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Hora do vôlei, o Praia Clube ontem venceu o Bauru por 3-0 e garantiu vaga nas semifinais da Superliga Feminina. Os confrontos já estão definidos. O Minas encara o Osasco. O primeiro jogo é no dia 13 de abril, comando do Minas. Quem também entra em quadra é o Flamengo, que enfrenta justamente o Praia Clube. São os confrontos, lembrando que a decisão da Superliga Feminina acontece no dia 3 de maio, no ginásio do Ibirapuera. No Iga Atacado você encontra tudo para sua casa ou negócio com os melhores preços. Confira. Empanado Tequitos congelado 1 quilo, R$20,98. Maracujá azedo, R$8,69 o quilo. Amaciante Baby Soft fragrâncias 2 litros, R$6,39. Limpador Veja multiuso 500 ml, 10% off, R$3,79. Mas corra, ofertas válidas até o dia 13 de abril. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. Nós cuidamos de cada detalhe. Nós temos harmonia. Nós fazemos juntos. Vem aí o Nós, o Núcleo de Oncologia e Saúde com pronto atendimento da Unimed Campinas. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Arena CBN. 4 horas e 56 minutos, Bolachinha, nessa reta final de Arena CBN, quarta-feira de futebol, tem Palmeiras e daqui a pouco tem o Santos também, hein? 7 horas da noite tem o Santos na estreia da Sul-Americana. Olha aí. Joga fora de casa contra o Equador. Deportivo Cuenca. Sem Gabigol e sem Neymar, hein? Nossa. Falei hoje sem Gabigol e sem Gabriel Barbosa. É. Mas esses bom entendedores, eles... Vai ganhar, né? Vai ganhar. O Neymar todo mundo sabia que não ia, né? E o Gabigol é bom ressaltar 2 vezes. Ô, Bolachinha, põe aí o áudio do ouvinte. Fala, pessoal da CBN. Opa. Como é que vocês estão? Aqui é a Luana Maciel e... Aqui é a Emily Maciel. Estamos aqui em dupla, ouvindo vocês, curtindo o programa, dando muita risada. Diga-se de passagem, essa sonoplastia é maravilhosa, hein? E vamos lá, dá-lhe
Tá vermelho, Bolacha. Ele ficou vermelho. Ai, essa sonoplastia. As irmãs Maciel estão loucas pela sonoplastia. Rodrigues. Imita o pavão aí, o pavão. Vamos ver, vai. Grande Bolachinha. Deixa eu ver aqui se tem mais uma mensagem de áudio. Tem mais áudio aí, né, Bolacha? Clássico Palmeiras é hoje na Libertadores, porque domingo o Palmeiras vai jogar com a seleção do Serasa. Deu uma cutucada. Só aquela pinha alfinetada. Deu uma alfinetadinha no Coringão. Mais um. Fala, pessoal da Arena. Boa tarde, aqui é o Juninho Gambetta. Hoje vamos meter 2 no Cusco do Peru, hein? Que? Pode ver aí. Flamengo 2 no Cusco. O Flamengo joga com Cusco. Cusco era o Garcilasso, né? Onde que é esse jogo? É no Rio ou é lá no Peru? E a altitude? 3.300 metros de altitude. Bem alto, hein? Cusco. É a cidadezinha que é bem próxima a Machu Picchu. É a última cidade ali próxima a Machu Picchu. O Flamengo, pra se complicar com essas coisas de Libertadores assim... Mas assim, é que a gente já falou bastante, né? Esse negócio de altitude, cara, uma hora só vai dar BO. Cara, o jogo do... alguém... Lembra o Brasil nas eliminatórias lá em... Bolívia, El Alto. Era mais de 4 mil. Pelo amor de Deus, aquele não teve jogo, velho. Tá louco. Olha, é o seguinte, daqui a pouquinho... pode soltar mais um, Bolacha. Fala, pessoal do Arena, tudo bem? Boa tarde pra todos aí. É o Lucas aqui do Parque Osiel. Ô, Lucas. Cara, é engraçado, né? Quando é o Corinthians que tá na Sul-Americana... A mídia inteira fala que é Série B, né? Olha a Série B lá, em alusão a Libertadores, né? Agora o São Paulo tá aí, o cara tá falando que é complexo a Copa, né? Ei, Laia, hein? Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Tá meio brabo, hein? Tá brabo. Mas esse ano, especificamente, tá difícil a Sul-Americana mesmo, porque tem grandes times, né? Tem o Grêmio, Botafogo, River Plate, o próprio São Paulo, Atlético Mineiro também, né? Bastante times, cara. Muitos times de tradição, não é? Continua sendo a Série B do futebol sul-americano, né? Sem dúvida. Continua sendo a Série B, porque tem o Santos lá, né? E o Santos e Série B... namorados. Há um bom tempo estão flertando, né? Eu queria ter ganho essa Série B em 2013. Queria muito ter ganho a Série B em 2013. Queria também, queria. Mas deu certo pra nós. Pra mim, no caso. Inclusive hoje, daqui a pouco, às 7 da noite, tem estreia internacional do Mirassol. Mirassol e Lanús, hein, velho? Jogo legal de ver, hein? Por que você tá falando em Lanús, cara? Por que você falou Lanús do nada? Que é o Mirassol. Não, hoje ele tá pegando no pé de... ele, né, tá pegando no seu pé. Ele narrou o gol do Atlético de Madrid. Ele cornetou meu gol aqui. Ele broxou simplesmente. Você tava num... Aí vem falando de Lanús agora. Você tava numa vontade... E se você mandar áudio pra sua mãe? Sua mãe mandar áudio, você ouve, Zé? Aliás, uma pergunta, hein? Acelerar áudio da mãe é pecado, hein? Não pode fazer isso. Eu fico mal, o Lupe acelera, né? Eu acelero de todo mundo. Nossa, eu fico mal. Você acelera, Chaibe, áudio da sua mãe? A impressão que eu cometi um ato horrível. É pecado, é feio. Eu acelero. Fico pensando na minha mãe. Eu acelero da Vanessa, da minha mãe, o seu, o Carlão me manda áudio, eu acelero. Do Eliel eu nem escuto. Não, do Eliel eu peço pra transcrever. Pra evitar problema. Ô, Fábio Scheibe, é o seguinte, Deportivo Cuenca e Santos, palpite. 2-1 pro Peixe. E aí, Carlão? Eu sou Peixe também. E aí, Zezé? 2-0 Cuenca. Eu vou de Cuenca também. Cuenca 1, Santos 0. E hoje também temos a estreia do Palmeiras na Libertadores da América. O Verdão enfrenta o Júnior Barranquilla na Colômbia. Quanto vai ser o jogo, Zé Neves? 3-0 Palmeiras. E aí, Carlão? 2-0 Verdão. E aí, Scheibe? Jogo complicado hoje lá na Colômbia, jogo complicado. 1-0 pro Palmeiras. É o Chico Lang. O Chico Lang Alviverde. Dessa forma complicada a gente encerra a Arena, tá bom? Daqui a pouco tem o Santos a partir das 6h30. E também tem o Palmeiras na Libertadores às 9h30 contra o Júnior Barranquilla, tudo aqui na CBN Campinas. E a Jacuizense, é complicado, Vai jogar em Londrina,